fogos de artifício e outros artefatos em locais inadequados. A nível de notícias formais que chegou ao país procedente da França, o secretário-geral do SICT, depois de fazer visitas oficiais ao Centro Nacional de Pesquisa e aos arquivos dos órgãos centrais deste país europeu. Dentro do âmbito das boas relações de amizade e cooperação entre a Guiné Equatorial e a França, o secretário-geral do Centro de Investigações Científicas e Tecnológicas, André Sikuga Fernandes, chegou ao país após permanecer durante 5 dias em Paris, ao convite dos membros desta instituição na França. Durante o período da sua visita em Paris, reuniu-se com o chefe do Departamento de Formação Científica e Técnica, Jean-Pierre Defranche, e visitou da mesma maneira os arquivos dos órgãos centrais da França, com a finalidade que os funcionários do SICT possam formar-se na matéria de bibliotecas e arquivos neste país europeu. A 17ª promoção da ONG Unavedra recebeu seus correspondentes diplomas e atestados na presença do fundador da ONG, Santiago Zenmangue, e convidados. Os estudantes inscritos nesta 16ª promoção foram um total de 193, em todos os níveis distribuídos em 156 aprovados no geral, incluindo os finalistas, cuja percentagem de mulheres ascende a 61%, enquanto 39% corresponde ao gênero masculino. Segundo o relatório técnico da Diretiva de Campus Alfanumérico, o objetivo deste ciclo de formação pela ONG Unavedra é erradicar o analfabetismo na informática da Guiné Equatorial, ressaltou o diretor fundador Santiago Nzemangue durante o ato e os agradeceu aos estudantes pela fidelidade mostrada perante a instituição desta sua fundação. Os finalistas desta edição são um total de 42 de ambos sexos, entre eles 37 estão aprovados. O diretor-geral da Sociedade Civil, Elias Ondo Mbanamekina, convidado de honra deste ato, valorizou a iniciativa da criação de uma ONG como a Unavedra, que serve para fomentar a educação no nosso país, e parabenizou os finalistas, animando-os neste sentido àqueles que superem deste a outro módulo. Pela proximidade do nascimento de Jesus Cristo, o bispo de Malabo, Dom Juan Zuezan, oficiou a missa dominical na Catedral Metropolitana de Malabo. Neste terceiro domingo, o arcebispo de Malabo realizou uma missa eucarística, onde leu seu livro de Isaías e disse que o Senhor fará brotar a justiça e o hino antes dos povoados. Também leu-se a carta do apóstolo São Paulo, que convida a gente a estar sempre alegre, agradecer sempre ao Senhor de todo o corpo e alma. O evangelho deste terceiro domingo, o apóstolo São João disse que surgiu um homem enviado por Deus que se chamava João. Este vinha como testemunha para dar testemunho da luz e que não era a luz. Durante a pregação, Juan Zuejang explicou que quando nos aproximamos ao Natal, nos alegramos de coração, mesmo que Jesus já não nasce em Belém, mas nos nossos corações. O arcebispo também explicou o Evangelho de São João detalhadamente, concentrando-se na atitude de João Batista, de ser coerente e atuar de acordo aos ensinamentos de Deus, e dizer a gente que não é a luz nem o Messias. Sou uma testemunha que veio dar exemplo na sua vida com o seu comportamento. O internato Sagrado Coração de Jesus fechou as suas portas este sábado com ocasião às férias do Natal. Com ocasião à celebração das festas tradicionais do Natal e do Ano Novo,
O internado Sagrado Coração de Jesus de Malabo já fechou nesta jornada suas portas com uma gama de atividades apresentadas pelos internos, assim como uma mensagem de felicitação ao casal presidencial pelas festas do Natal e o Ano Novo enviado pelos meninos internados. Atividades como teatros, cantos, danças e poesias também foram apresentadas durante a cerimônia. Todas estas atividades foram desenvolvidas no recinto do colégio, em meio de um ambiente do Natal e em presença de pais e tutores. Segundo a diretiva, a partir do dia 19 deste mês, cada pai já poderá passar a recolher o seu filho para que passarem juntos as férias. Um novo salão de beleza chamado Trinity foi inaugurado na rua Abílio Balboa. É um estabelecimento de propriedade da empresa Frabom Corporation que oferece serviços de cabeleireiro. A empresa Frabom Corporation tem uma visão de criar serviços de qualidade, com pelo menos 3 salões de beleza atualizados no Hotel Hilton desta cidade de Malabo, no Grande Hotel Giblo, e esta nova incorporação para esta linha que localiza-se na rua desta cidade capital. Durante o ato da inauguração, Josefa Jimenez Mekendengue atuava em representação da dona do local, Francisca Obiang Jimenez, com convidados procedentes dos diferentes pontos desta cidade capital, os quais uniram-se na festa para ter conhecimento dos serviços que oferecem. Os convidados visitaram o salão de tratamento e lavagem do cabelo, entre outros compartimentos. A ressaltar que Frabom Corporation quer ampliar o seu serviço de salão em toda a República de Guiné Equatorial. As pessoas interessadas na programação para o mês de dezembro no Centro Cultural Equato-Guinês de Malabo já vê um lugar para desfrutar das atividades de lazer oferecidas pela casa e conhecer o alcance do roteiro do mês. Os alunos frequentam mais na instituição para rever em grupo os últimos exames do primeiro trimestre. Com o final de novembro e a chegada de dezembro, a população começou a frequentar o Centro Cultural Equato-Guinês de Malabo para aprender sobre a variedade de atividades de férias que o centro realizará no primeiro trimestre. A maioria deles são estudantes jovens dos centros primários, secundários e da UNRE, que vêm ao lugar para estudar em grupo para chegar com bom pé no primeiro trimestre, embora os estudantes universitários tenham que esperar pouco mais. Na Casa Cultural Equato-Guinês de Malabo também se aprende a jogar o xadrez e se pode formar como cartunista com o grupo Mangar de Arte, dedicado ao desenho. No Centro Cultural Equato-Guinês de Malabo pode-se beneficiar de atividades como teatro, música, cursos de formação, conferências, exposições, atividades infantis, espaços de gênero e locais de ensaio gratuitos. O caracol, como caranguejos e camarões, são produtos que nos dão muitas vitaminas, mas ultimamente sua demanda caiu na nossa sociedade. Veja as imagens. Os caracóis são um produto mais demandado na gastronomia da República de Guiné Equatorial, mas ultimamente registra-se nos mercados pouca demanda deste produto, que cada vez mais o produto é escasso. Pelo tanto, é um prato muito especial, sobretudo quando trata-se de celebrar cerimônias de qualquer tipo. É a primeira bandeja que costuma terminar antes que os demais pratos. O caracol é um organismo que alimenta-se de matéria orgânica morta. Os caracóis terrestres controlam o crescimento excessivo das plantas. Além disso, são fontes de alimentos para muitas aves, anfíbios e reptis. Enquanto as características são criaturas de lentos movimentos e a maioria da gente lo despreciam, apesar de que possui um sabor muito diferente. A comunidade cristã desse povoado participou numa missa solene este domingo na paróquia de São Francisco Xavier, presidido pelo pároco desta capela, o padre Fernando Engonga, assistido por outro ministro de culto. O terceiro domingo ordinário caracterizou-se na comunidade cristã desse povoado, com uma solene missa na capela de São Francisco Xavier desta localidade.
A missa do celebrante baseou-se no parágrafo em que João o Batista anuncia a chegada de Cristo aos fiéis cristãos. Durante a missa, 6 meninos foram batizados na fé católica, enquanto que outros 6 receberam por primeira vez o corpo de Cristo sacramentado. As ofertas a Deus Todo-Poderoso e a bênção final davam por concluir a cerimônia eucarística. A nova diretiva do Conselho Municipal de Rebola, dirigida por José Lembo Beaca, presidente do Conselho Municipal desta localidade, participou esse domingo uma missa na paróquia da Nossa Senhora de Monserrat, 2 semanas após a eleição do presidente do Conselho Municipal e a sua posterior investidura. Várias autoridades do município de Rebola e a nova diretiva do Conselho Municipal da Vila, assim como membros do Conselho Distrital do Partido Democrático de Guiné Equatorial do Distrito de Banei, assistiram nesta jornada a uma Eucaristia oficiada pelo reverendo Fernando Lisso na paróquia Nossa Senhora de Monserrat. Jesus vem a nós cada ano, não como tinha chegado a Belém, nem como vendrá ao fim do mundo. Embora uma avenida íntima e ao mesmo tempo comunitária, reconhecível só na fé e no amor fraterno, assinalou o celebrante na sua homilia. Durante a missa, a nova diretiva do Conselho Municipal de Rebola, que dirige José Lembo Beaca, ofereceu vários obsequios a Deus para que benjole-os durante o seu mandato perante esta municipalidade. Os actos continuaram com uma recepção preparada para tal ocasião. Agora vamos com a página internacional. Os chilenos foram nas urnas este domingo para escolher um novo presidente numa segunda rodada inesperadamente próxima, em que a continuidade das reformas sociais do centro-esquerda é jogada contraposta numa maior bonança econômica. O senhor Alexandre Guilherme, da coalizão governante, e o antigo líder conservador Sebastián Piñera são os candidatos das eleições presidenciais em uma das eleições nas quais o voto é voluntário. Piñera, de 68 anos, conseguiu na primeira volta uns 36,6% dos votos, por baixo da maioria absoluta, enquanto Guilherme obteve um total de 22,7% dos votos entre os 8 candidatos. Durante a campanha pela segunda volta, o candidato Piñera somou o apoio de um ex-candidato ultraconservador, enquanto Alexandre Guilherme, de 64 anos de idade, conseguiu o apoio de quase todos os candidatos da centro-esquerda na primeira volta no mês de novembro. Um total de 17 mil membros das Forças Armadas são os encarregados de assegurar o bom funcionamento das 42.890 mesas receptoras das eleições. Dezenas de milhares de pessoas, principalmente crianças, cantaram várias músicas este domingo para felicitar o Papa Francisco pelos seus 81 anos. No encontro, o pontífice pediu a libertação de freiras católicas sequestradas no mês passado na Nigéria. A multidão presente nesta celebração cantou Feliz Aniversário em italiano, quando o religioso argentino apareceu na janela do Palácio Apostólico, situado sobre a Praça de São Pedro, para dar a sua mensagem e a benção semanal. Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, nasceu no dia 17 de dezembro do ano 1936 em Buenos Aires. O ex-cardenal da capital argentina foi nomeado pontícipe dos 1.200 milhões de católicos no ano 2013, numa longa tradição na Roma. As crianças espreitavam na janela com bonecos do menino Jesus para receber a benção do Papa. As figuras colocadas em alguns envelopes dentro das casas, um costume praticado por muitas famílias italianas. O pontícipe finalizou o encontro apelando na libertação das 6 freiras católicas sequestradas no seu convento no mês passado, na localidade nigeriana de Igoriaki, e disse esperar o feliz retorno das freiras e que o resto das vítimas sequestradas possam voltar salvos a casa para festejar o Natal. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e outras 45 feridas no ataque contra uma igreja metodista na cidade de Quetta, no oeste do Paquistão.
Os homens que levavam prova de bala com explosivos entraram na igreja da cidade de Quetta ao pouco de iniciar seus serviços no domingo, fazendo explodir uma prova de bala que disparava contra os fiéis cristãos. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e 45 resultaram feridas, segundo indicou Sarfraz Bhutto, responsável do interior na província de Baluchistan, indicado que um dos atacantes foi abatido pela polícia. Os guardas que encontravam-se na igreja dispararam-se com os atacantes para impedir-lhes entrar no santuário principal. O governo de Baluchistan declarou o estado de emergência nos hospitais de Quetta e solicitou que todo o pessoal médico esteja disposto e nas instalações para preparar para receber os possíveis feridos. Os ataques contra a minoria religiosa em Baluchistan são frequentes. O último deles ocorreu no passado outubro, no qual pelo menos 18 pessoas morreram e 25 ficaram feridas, num ataque suicida com bomba num templo de Sufi. O voraz incêndio florestal que estava sendo avançado neste fim de semana na Califórnia tornou-se o terceiro maior incêndio registrado no estado, gerando grande devastação devido à reativação de ventos fortes que alimentaram o fogo desde o início do mês. O incêndio, batizado com o nome Thomas, destruiu mais de 1000 estruturas, incluindo 750 habitações nas comunidades costeiras do sul da Califórnia. Desde o seu início no passado dia 4 de dezembro, segundo o Departamento de Bombeiros de Califórnia, afirmando que até o momento não se conhecem as causas deste sinistro. Se está realizando alguns desplaçamentos obrigatórios em algumas comunidades da localidade de Santa Bárbara, assim como em algumas partes da localidade de Ventura, incluída a cidade do mesmo nome, o qual também foi afetada nos primeiros dias do incêndio. O custo de combater o fogo alcançou 104 milhões de dólares, com mais de 8.000 bombeiros trabalhando dia e noite. Localizado pelo menos a 161 quilômetros ao noroeste do centro de Los Angeles, o incêndio consumiu uns 100.000 hectares, pelo que já superou a destruição do incêndio RIN de Califórnia produzido no ano 2013. A nível da página desportiva informal, que o Real Madrid ganhou seu 6º Mundial de Clubes no sábado, depois de vencer ao campeão sul-americano, o Grêmio do Brasil, por 1-0 na final.